Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre o triticale. Nós vamos lá para o estado do Paraná, onde o IDR Paraná desenvolveu uma nova cultivar de triticale mais precoce e que resultou em bons resultados de produtividade nessa safra de inverno em 2020. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor essa cultivar e também o cultivo do triticale como opção de safra de inverno, a gente recebe aqui o Carlos Ried, ele que é pesquisador do IDR Paraná, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Carlos, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, é um prazer conversar com vocês sobre esse cultivo novo aí que é o triticale. Carlos, vamos começar falando sobre especificamente essa nova cultivar. É uma cultivar mais precoce do que as comumente utilizadas para o triticale? Como que foi o processo até se chegar a esses resultados que a gente viu na última safra? Realmente o triticale IPR Aimoré, ele é um triticale mais precoce. O que aconteceu é que a gente já vem trabalhando com a cultura aí do melhoramento genético da cultura do triticale já há uns 20 anos, mais ou menos, né? E fazendo cruzamentos, desenvolvendo novas linhagens, testando essas linhagens, né? Localmente, regionalmente, até entre estados aí, para ver a adaptação dessas linhagens. E havia uma demanda aqui, principalmente na região norte aqui do estado do Paraná, que se desenvolvesse um triticale mais precoce do que os que estavam em cultivo atualmente na época, né? Nós tínhamos aí algumas cultivares aí com IPR 111, tínhamos aí o Iapar 23 Arapoti, tínhamos outras variedades da Embrapa, inclusive, mas eram todas muito mais tardias, digamos assim, que o Aimoré. Então, baseado nessa, a ideia era de que se plantasse em abril e colhesse em agosto, ou seja, antes de setembro, onde começam realmente as chuvas aqui, né? E que prejudicam, então, a colheita final de todas as espécies, tanto do trigo como do triticale e aveia também. Mas, então, buscou-se, né? Fizemos cruzamentos e tal, buscou-se aí identificar linhagens que fossem realmente mais precoces, né? E dentre esses diversos materiais que nós trabalhamos, surgiu um material aí que acabou sendo denominado o Aimoré, né? E que realmente ele é mais precoce aí, 10, 15, às vezes até 20 dias do que outras variedades, né, mais tardias um pouco. Então, esse processo todo, né, como é o melhoramento em si, ele é um processo longo, né? Ele leva aí 10 anos, às vezes, para desenvolver um material, desde o seu cruzamento inicial, seleção do material segregante, desenvolvimento de linhagem, até chegar numa nova cultivar. E, realmente, então, essa cultivar, ela tem, assim, além do ciclo mais precoce, é uma cultivar bastante produtiva, né? Ela manteve, né, o teto de rendimento, né, de grãos, e tem, vamos dizer, a qualidade também, a qualidade do grão é uma qualidade muito boa, o enchimento do grão, como nós chamamos, né? E em termos também, às vezes o pessoal fala mais no peso hectolitro, é um peso hectolitro bastante alto. Então, tudo isso culminou, né, que esse material realmente ele tem uma adaptação muito boa aqui para a nossa região, aqui no norte do Paraná. E aí, Carlos, nesse ano, né, a gente acompanhou as dificuldades do produtor aí no Paraná
principalmente com trigo, né, com geadas, com falta de chuvas. Essa opção pelo triticale pode ser interessante nesses momentos, até essa opção pelo triticale mais precoce? Ah, sem dúvidas, né? Porque realmente nós tivemos um ano aí que foi um ano com déficit hídrico, né? Com secas, aí tivemos aí, acho que o mês de junho, o mês de setembro, que choveu muito pouco, né? Muito abaixo da média. Tivemos alguns dias com temperaturas altas também, né? Então, um pouco estressantes para o trigo, para a aveia e tal, mas para o triticale não. O triticale é um cereal rústico. Como ele foi formado pelo cruzamento do trigo com o centeio, né? Ele trouxe assim características boas, né, do trigo e trouxe essas características favoráveis do centeio, que é essa maior rusticidade, ou seja, assim, a adaptação dele a climas, né, clima de temperaturas mais altas, secas, solos ácidos principalmente, né? Nós temos aqui no estado do Paraná a questão de acidez de solo e tal, e o triticale se desenvolve muito bem nessas condições. E aí, Carlos, é o produtor que ele opta, de repente, por fazer esse cultivo do triticale na sua safra de inverno. Além desse benefício de enfrentar, de repente, menos intempéries climáticas, quais são os outros pontos positivos que ele pode ter? Bom, ele tem diversos usos, né? Bom, atualmente, né, o triticale, ele vem sendo usado mais no formato de rações, formação de rações para aves e suínos. O pessoal tem plantado também para fazer feno, fazer silagem ou mesmo o pastejo direto, né? Mas nós visualizamos assim o uso dele mais como um agregado ao trigo, ou seja, com algumas características do trigo, porque como ele é formado então do cruzamento dessas duas espécies, ele também tem algumas características do trigo. Ele atualmente ainda não serve para panificação direta, ou seja, aquela panificação que exige o crescimento da massa, né? Ele não tem o glúten, aquela força do glúten suficiente, mas ele pode ser misturado com farinhas de trigo mais forte, né? E baratear então o custo dessas farinhas, e diretamente ele pode ser usado para fazer biscoito, bolo, bolachas, cookies, fazer quibe, né? Diversos usos aí, pizzas principalmente. E aí, Carlos, a gente vem, né, desse ano com um cenário bastante positivo para os preços dos grãos de uma maneira geral, né, para o trigo, soja, milho. Esse cenário positivo também aparece para o triticale na hora que esse produtor vai vender, ele também tem encontrado bons preços? Pelo que o Sampaio, né, o nosso produtor aqui do Paraná, que produziu bastante bem esse ano aí, ele conseguiu um bom preço vendendo, né, o triticale dele para fazer bolachas, né, biscoitos, bolachas aí para a indústria, né. Eu acredito que os preços também estão acompanhando os preços do trigo, né. Sempre o preço é um pouco abaixo do preço do trigo, mas ele acompanha. E assim, né, assim ele vamos dizer, ele acertou, né, ele teve a cultivar certa na área certa e no ano certo, digamos assim, né, deu tudo certo para esse produtor aí, mas para outros produtores pode dar também, né, e a gente tem visualizado aí também o triticale para uso em pequenas propriedades, né, em produção orgânica, onde o produtor pode utilizar diretamente. Se ele tem animais, ele pode alimentar animais, ou senão ele pode usar a farinha, né, para uso próprio, né, na residência e assim por diante. E aquele produtor que tiver esse interesse em apostar no triticale para as próximas safras, até em conhecer essas novas cultivares, como é que ele faz para se informar mais, para receber mais informações sobre essas diferentes cultivares que estão disponíveis aí no estado? Nós temos, a gente elabora folders, né, temos indicações técnicas. Nós temos anualmente nós temos as reuniões técnicas, que são a reunião técnica do trigo e triticale, né? E ali é emitido um boletim, né, que tem todas as informações sobre as diversas espécies, diversas variedades, tanto de trigo como de triticale, né, estão ali informadas nesse boletim. Mas no IAPAR, também no site do IAPAR, do IDR Paraná, né, antigo IAPAR, também nós temos os folders estão colocados lá que informam, então, né, as características das principais variedades.
Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor essas opções de variedades, opções de cultivos aí para o produtor na sua safra de inverno. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Isso, não, então, o que eu queria dizer é que a gente vem já num trabalho já intenso de algum tempo. Tem havido grandes avanços, né? Se a gente lembrar dos triticales iniciais aí que tinham grãos enrugados, eram de ciclo tardio tal, e pouco adaptados, né? Hoje nós avançamos muito, né? Nesse ano especificamente os rendimentos, né, de um modo geral, estão bastante altos. Só para ter uma base, os rendimentos de trigo aqui na área experimental estão em torno aí de 5.000, 5.500 quilos por hectare. O triticale alcança 6.500 até 7.000 quilos por hectare. Então, ele tem esse agregado a mais aí, né, de produtividade que pode compensar, ajudar o produtor a compensar o preço, né, em relação ao preço do trigo. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Pois não. Obrigado. Estamos às ordens aqui. O Carlos Ried, ele que é pesquisador do IDR Paraná, conversou com a gente para conversar um pouquinho sobre a nova cultivar de triticale desenvolvida pelo IDR Paraná, uma cultivar mais precoce que veio atender ao pedido e à necessidade dos produtores, principalmente da região norte lá do estado do Paraná. O Carlos explicando que esse é um trabalho que somente para essa cultivar é de cerca de 10 anos, mas é um trabalho que o IDR já realiza há 20 anos, pesquisando, desenvolvendo novos materiais para a cultura do triticale lá no estado. Essa cultivar que recebeu o nome de Aimoré, ela consegue ter o seu ciclo antecipado de 10 a 20 dias, o que garante que o produtor encerre a sua safra no final do mês de agosto, escapando das chuvas de setembro que costumam prejudicar os trabalhos de colheita. Carlos explicando que a produtividade do triticale é comumente até maior do que a do trigo, o que ajuda até a compensar o preço um pouco inferior do que o trigo nessa comparação entre safras de inverno. O Carlos destacando então essa relevância do triticale como opção de cultivo nas safras de inverno. O triticale é uma cultura que suporta melhor intempéries climáticas do que o trigo, do que a aveia, também se adapta melhor a determinados tipos de solo e aí também possui uma variedade grande de destinos de mercado. Ele pode ser utilizado como componente de rações para aves e para suínos, como pastagem para o gado e também pode ser usado na panificação, na confecção de biscoitos, bolachas, de pizza. Então, o produtor que aposta no triticale tem uma cultura mais resistente a intempéries climáticas, que produz mais do que outras opções e também encontra opções de mercado, opções para ir vendendo a sua produção e ter rentabilidade nas próximas safras de inverno. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.